Olá! Beleza, autoestima e risco. A cirurgia plástica nunca foi tão procurada, mas também nunca exigiu tanta atenção. Hoje você vai entender os perigos dos procedimentos com profissionais não habilitados e como a tecnologia está mudando completamente os resultados. Quem conversa com a gente é o cirurgião plástico Fábio Zanella. Doutor, obrigada por estar aqui conosco. Seja bem-vindo, então, para o nosso bate-papo, para a gente estar falando um pouquinho de saúde e bem-estar, que é o nosso objetivo aqui. Eu que agradeço, Cris, eu agradeço mesmo. Então, doutora, quais são os maiores riscos hoje de uma pessoa, um paciente, enfim, escolher um profissional que ele não está habilitado para algum procedimento ou um determinado procedimento estético? Isso hoje é bem comum, né? Porque todo mundo hoje faz tudo, tá? Eu sempre falo que sempre falo. Eu vejo que, na verdade, assim, a cirurgia, os procedimentos estéticos, isso que envolve beleza como um todo, eles acabam trazendo uma questão financeira para isso. Então a pessoa vai lá, aplica, faz, e normalmente são procedimentos que não dão tantas complicações, porque não é uma paciente saudável, uma pessoa que não tem doença e tudo. Então acaba sendo isso, sendo mais uma grande parcela da população mais fácil e menos complicado. Só que tem os detalhes, tem as coisinhas que acontecem sim, e tem acontecido muito, tá? O que acontece? Um exemplo bem clássico disso é coisas que já aconteceram no passado, tá? Por exemplo, Cris, lá na década de 80, 90, existia o metacrilato, que era um produto que se injetava muito na face, no glúteo, para dar volume e harmonizar o corpo, o rosto, tudo. Hoje tu vê muito as pacientes, quando tu vai fazer uma ritidoplastia de plena, elevar a face dela, que existem estruturas que tu não consegue mexer muito, que tu não tem o mesmo resultado e que fica aquela coisa caída, o lábio tu não consegue tirar muito esse produto. E já deu errado no passado. Isso, tá? Teve um boom muito grande, que faz uns 10 anos ali, que teve muita gente aplicando do meio médico, tá? E foi até meio que proscrito. Foi visto, quando eu estava na residência, estava na minha formação, que terminou em 2018, se falava, isso não se faz nunca, é proscrito, não pode. Um dos principais motivos era, tu faz alguma injeção, depois tem uma amigdalite, tu tem algum processo infeccioso, faz uma bacteremia, que é, a bactéria entra na tua corrente sanguínea, que é isso que causa febre na gente, então, período de uma infecção qualquer. Essa bactéria entra e ela, sem querer, se aloja nesse produto. Como ele é um produto inerte, ele não é um produto biológico, ele é tipo é um plástico, tá? O que acontecia? Essa bactéria fazia um biofilme, que ele fica tipo uma casinha ali, protegida do nosso sistema imunológico. Então, volta e meia, ela gerava infecções. Então, ficava aquela paciente que tinha uma infecção de repetição ao longo da vida, isso causando complicações. Tá? Na face, no glúteo, tudo. Teve aquela Andressa Urach, lembra? Todo mundo lembra dessa história, que injetou algum óleo, alguma coisa assim, eu não lembro bem o que era o produto, não era isso, mas funciona igual, tá? E daí teve que abrir a perna, drenar, tirar, infecções de repetição, tudo isso era muito comum, tá? Passou um tempo, acabou. Ninguém mais fazia, era proscrito. Tá? E com a questão da parte estética, entre aspas, médica, sendo feita por outros profissionais, isso voltou com muita força. Existem médicos hoje para concorrer no mercado que também fazem, tá? Mas, cara, não pode. Isso é assim, ó, tu pode deixar bonito agora, pode, tá? Mas numa parcela importante da população, tu vai estar causando um dano muito grande lá na frente. E não é só esse tipo de produto simples esse também. É só um exemplo, esse é só um exemplo. Tu vê assim, um preenchedor com ácido hialurônico, que é seguro, é bem tranquilo, só que existe várias marcas, existem marcas tabajaras que custam tipo assim, 1/10 do valor, é realmente 1/10, tá? Um produto de qualidade, ele custa quase R$1.000 a ampola, é muito caro, porque ele é feito com engenharia genética, é uma bactéria que vai produzir o ácido hialurônico idêntico ao nosso, por engenharia genética que foi feito, e isso vai ser extraído e vai ser colocado numa seringa, não por qualquer formato, entende? Então, aquela questão de tu ver, às vezes, pacientes que ficam, além do excesso daqueles rostões, aquele edema persistente, que tu vê que não é só volume,
que ele tem muito edema, tem inchaço. Tu vê que tem água, fica redondo, aqueles lábios redondos, sabe? Que às vezes não é só o mau uso, mas o uso de produtos de baixa qualidade. Por quê? Isso barateia. Aí traz pessoas pelo custo. E daí tu acaba tendo essa questão de mercado mesmo. É oferta e procura. Exato. E hoje todo mundo faz determinadas coisas. Exato. Aquela coisa, o barato muitas vezes pode custar caro. Muito caro, muito caro. E o que eu te pergunto também, os exageros e os excessos. Você, quando recebe um paciente, a pessoa chega, ela quer fazer botox na testa, nas bochechas, nos lábios. O ideal para o teu rosto é tal e tal, tal, tanto, né? Não, mas ela fez o procedimento. Não, doutor, não gostei, quero mais. Até que ponto, doutor Fábio? Tu sabe que isso é bem importante essa pergunta, tá? Pelo menos para mim, eu tenho o meu público, talvez porque me procure talvez um cirurgião plástico, ele não é um público que ele tenha tanto esse apego. Eu não consigo ver isso no meu dia a dia, alguém que queira mais. Tá. E a minha linguagem é: vamos devagarinho. A gente faz um pouco, se precisa faz depois de novo, tá? Por exemplo, o meu rosto é preenchido. Eu tenho 41 anos hoje, eu não sou mais tão novinho, e eu já suspendi meu rosto, a minha mandíbula, tenho botox, tenho tudo isso, mas a minha ideia é que eu não pareça que tenha feito nada, tá? E eu faço bioestímulo, ó, pra ter uma ideia, eu tenho a pele aqui com bioestímulo e aqui não. Então existe uma diferença, existe isso que tu vai fazer para tu não ficar mais jovem, mas para tu parecer mais jovem. Tá? E também não pode ter aquela Sem coisa exageros. tão chocante, né? Não, nunca. E outra coisa, excesso de produto, ele tem complicações nisso. O ácido hialurônico, por exemplo, que é o que é mais comum tu ver aqueles rostões feios, tu vai colocar 1 ml, digamos 1 ml, um volume de 1 ml, ele vai atrair 20% de água, então tu vai ter 1,2 ml. Então se tu coloca que é comum tu até vê nas propagandas que eu recebo no Instagram para como vender uma mandíbula de 15 mil, é bem esses títulos, é terrível isso, tá? Só que as pessoas que estão ensinando, médico ou não médico, tá? Ensinando a vender bastante produto para ganhar mais, é bem esse título, como você vende isso, daí como é direcionada a áreas, talvez quem recebe isso é dentista, os profissionais que possam ser clientes deles. Eu recebi várias vezes isso. Como vender uma mandíbula de 15, 20 mil reais em um único paciente? Cara, é terrível isso, porque eles vão encher o produto, eles não vão estar pensando na pessoa para deixar lá bonito, não bonito para agora, bonito para lá na frente, tá? Isso é muito importante. É tu entender que qualquer procedimento que tu faça, tu tem que pensar que fique bem, mas que melhor fique daqui 1 ano, daqui 2, que tu não estrague esse paciente. Porque o que tu mais vê é aquelas coisas deformadas, que tu te choca. Eu estava almoçando esses dias aqui em Erechim mesmo, no restaurante natural até, e eu não conseguia parar de não olhar. E eu sou, assim, tipo, tentando ser discreto. Chama atenção. Horrível, porque fica demais. Então, assim, tem que pensar na questão de natural, tem que pensar numa situação de não complicações. Uma coisa bem importante, tá? O pessoal entender, e às vezes eu tenho que explicar. É bem comum o paciente vir com aquela marca na glabela, nessa região aqui do brabinho, sabe? Pessoas mais velhas. E é comum ver pessoas que não têm o conhecimento necessário para aplicar as coisas, que injetar ácido hialurônico nessa região, tá? Se tu colocar numa ruga um ácido hialurônico mais superficialzinho, tu vai com alto G-Prime, que ele é mais firme, tu vai conseguir vai fazer com que a ruguinha ela faça isso aqui. Então amenize bastante. Então melhora, tá? Qual é o grande problema daqui? É que a gente tem conexões naturais que todo mundo tem dos vasinhos que vão irrigar essa região da pele, que é a região glabelar, que é o troclear, o supratroclear, com a artéria oftálmica. Tá? O que significa isso? Existe um shunt, elas são conectadas, tá? Nossa face, nosso corpo todo, ele não tem um vaso único que vai, é tudo conectado. Se tu rompe um vasinho aqui assim, o outro vaso toma conta daquilo. Só que se tu emboliza, o que é embolizar? É tu injetar esse ácido hialurônico sem querer, ninguém quer fazer isso, claro, mas sem querer dentro do vaso, ele pode ir até a retina, que é irrigada pela artéria oftálmica. Se a retina fica 5, 6 minutinhos sem receber oxigênio, que é o que vai acontecer,
vai morrer. É um neurônio. A retina é uma célula neuronal super fotossensível que precisa de muito oxigênio, que nem um AVC, na retina, e a pessoa fica cega. Então, a chance de ter isso é grande? Não, é minúscula. É minúscula. Tipo, quem vai fazer isso, talvez aconteça um na vida, dois, tá? Mas para aquela pessoa é 100%. Não pode correr esse risco. Por uma questão que é uma ruga. Tu não pode correr esse risco. Então, eu vejo assim, ó, tipo, tem pacientes que faz aqui. Não, eu não faço aqui. Eu não vou fazer aqui. Porque eu tenho medo. Tenho medo disso. Eu tenho medo para a maioria, se eu fizer 100, daqui a pouco nenhum, todo mundo vai ficar feliz. Não, vai lá que ele faz, vai lá que ele faz. Mas vai bastar uma pessoa, como é que tu vai se sentir com isso? Um dano assim, Irreversível. A pessoa ficar cega é irreversível. complicado. Né? Põe a hyaluronidase. No caso da retina, não é bem assim, porque assim, ó, tu tem que ser muito rápido, às vezes tu não consegue alcançar lá, tu não consegue canular com a enzima que degrada o ácido hialurônico, e às vezes a degradação dele, dependendo do produto, leva horas. Se o produto não for de alta qualidade, não é instantâneo, então tu já perdeu a retina. Então não dá. O comum, que é mais comum, porque isso é difícil de a gente ver, mas tem casos relatados na literatura, tá? Mas o comum é ter aquelas necroses de nariz, que todo mundo já viu, necrosou aqui e tudo, porque colocou também o mesmo princípio, colocou com agulha dentro de um vaso, necrosou a pele e isso aconteceu. Então tem que ter muito cuidado com algumas áreas e tem que saber isso. Não é uma coisa assim, um cursinho de final de semana, que é o normal fazerem, para sair aplicando. A formação é muito longa para fazer isso, é muito longa. Doutor, como o paciente pode se proteger? Eu vou te falar assim, ó, que é meio complicada essa questão, porque a mídia ela te impõe situações de antes e depois, de manipulações de fotos, que é um monte. Eu vou fazer ao vivo isso. Eu vou manipular uma foto do teu rosto. Posso fazer? Pode. Só para vocês verem. E daí se tiver como fazer um zoom na minha câmera, no meu celular, Conseguimos? Eu posso ir até na câmera mostrar. Porque isso é importante para as pessoas, é uma maneira de se prevenir, de ver. Porque tu vai ver muito antes e depois que, na verdade, não é uma realidade, é uma manipulação de imagem feita pela câmera do celular, tá? E é muito, muito, muito comum. A pessoa diz, meu Deus, olha, ele é muito melhor do que as outras pessoas. O meu dentista, o meu não sei o quê. Pode ter pessoas boas fazendo, que tiveram uma formação ao longo da vida e tudo. Mas a maioria é isso. Vocês vão ver depois, procurem até todo mundo, quer ver? Vou fazer ao vivo isso aqui. Tá. Isso aqui, ó, fica sempre na mesma imagem, assim, tá? Deixa eu só voltar agora aqui. Agora eu vou mostrar para vocês um preenchimento facial feito ao vivo, neste momento, e olha como ela ficou mais bonita, eu preenchi tudo. A face como um todo, levantei o nariz, tudo. Então olha aqui, ó, uma foto retirada dela, isso aqui normalmente apresentado como antes, tá? E depois o nosso preenchimento. Olha a diferença de estrutura facial toda. A gente já vou te mostrar, tá? A gente levantou isso aqui, tu entende? É isso. É muito fácil. É muito fácil de enganar. Só que a mídia não vai mostrar isso, então é muito complicado tu proteger o paciente. Olha a diferença. Ver, doutor. Isso é uma foto com ângulo do celular que ele distorce e esse é o teu verdadeiro rosto. Só que eu posso ter dito que eu fiz um preenchimento na tua mandíbula, no teu malar, a gente ajustou um pouco o nariz, tudo, e na verdade o teu rosto não mudou nada. Só que a fotografia mudou. Inclusive a forma como vai fazer a foto. Eu não mexi nem ângulo, com luz. Eu não mexi sequer com a luz do estúdio. Eu só mexi com o ângulo da fotografia. E isso é a coisa mais normal que eu vejo nos antes e depois de preenchimento. De coisas, é tu fazer uma foto sem ângulo, sem distância, porque toda fotografia ela tem que ter a distância do zoom, porque a câmera ela, tem ela vai ter essa função, ela abre. Se eu pegar de perto, olha, eu posso dizer que eu fiz a tua orelha. Exato. Entende? Eu fiz olha uma autoplastia aqui, linda. Tu entende? Então, na mídia, na rede social, a manipulação de informação também é uma questão que tu vê, e não só no médio... Os próprios filtros a gente tem comentado hoje, né? As pessoas estão... Não usei filtro, tá? Isso aqui é só o ângulo disso. Doutor,
é um mundo assim que exige cuidado, atenção, pesquisa também. Perfeito. Eu acho que se informar quem é o Perfeito, profissional, quanto tempo ele está atuando e perfeito. tal, né? E o boca a boca, eu sempre falo, o interior é muito bom. A gente vive em Exato. Erechim, por exemplo, é muito bom por isso, porque todo mundo hoje, tu conhece alguém que fez procedimento com tal pessoa, com aquilo, tu vê isso, as pessoas comentam, e tu consegue ver situações que daqui a pouco, quase nunca dá certo, ou, diferentemente da mídia só social como um todo. Tu tem o dia a dia das pessoas. Cidade grande é um pouquinho mais complicado isso. Os grandes Claro. acabam fazendo aquela marketing gigante, às vezes mostrando luxo, não sei o que, um monte de coisa, e daí tu sempre vê aquele paciente que novo na clínica, nunca um paciente de indicação, é bem comum isso, sabe? Doutor, agora a gente vai falar assim, ó, do outro lado da realidade, de haver tanta oferta e às vezes uma oferta não confiável, a tecnologia ela vem elevando a qualidade da cirurgia plástica, né? A tecnologia hoje, o equipamento que você usa, ele tem melhorado os resultados? Tem, mas não como a indústria vende. Isso eu passei na clínica há uns anos atrás, porque assim, ó, isso também tem uma questão também é um produto, é a rota do dinheiro. Sempre. O mundo vai viver assim. Onde tem mais questão financeira, vai ter mais investimento, vai ter mais propaganda, vai ter mais coisas. Então, tu tem hoje, com certeza, a tecnologia ela vai te ajudar, mas ela não é milagrosa como o pessoal vende. E não digo só o profissional, tá? Que atua, mas a indústria te estimulou muito a isso. Nos últimos anos, tipo, vamos pensar na plástica, tá? Porque daí é o que eu domino um pouco mais e na tecnologia que está ali, tá? Existe muito aquelas tecnologias de retração de pele que se fala, tá? O nome e conceito já está errado. Não é bem retração de pele, tá? Mas é assim que se vende. Tá? É assim que a indústria nos colocou, é assim que a indústria colocou como paciente e fez um boom muito grande. Vou falar os nomes deles, que inclusive eu uso, eu gosto, mas eu falo tudo para os meus pacientes hoje porque a minha experiência mostrou isso, tá? Existe o Renúvel, o Argoplasma, o Morpheus, Bretite, são tecnologias que eles vão fazer uma espécie de queimadura no tecido, não é uma queimadura como vocês pensam, Sim. mas há uma retração nos tecidos conectivos embaixo da pele, que é aquelas coisas que meio que segura a estrutura da pele. Só que quando a gente recebia isso e o paciente vem, e muito feito pela própria indústria que vende o produto, que é realmente, são caros, não é? Às vezes tem aparelho de perto de 1 milhão para isso. É dizendo assim, tu não vai precisar fazer abdominoplastia, tu vai fazer só a tecnologia e vai retrair. A tua pele vai ficar perfeita, vai ficar como se não precisasse cortar. É mentira. Não acontece. Todos eles falaram isso. E cada vez surge um equipamento novo que diz a mesma coisa e tenta nos vender, tá? Porque o cliente é ele. Só que para conseguir vender mais, eles jogaram essa informação na sociedade, tá? Então, eu vivi muito isso lá, principalmente na capital, de paciente chegar assim, se tu não tem a tecnologia tal, não é bom, tem que ter, tá? Hoje eu tenho uma experiência de vários anos disso, mas eu não consigo dizer para o meu paciente que é milagroso, porque não é, tá? Ela melhora? Melhora, ela vai ter uma firmeza um pouco mais na pele? Vai, mas ela vai diminuir a quantidade de pele? Não vai, ela não vai diminuir, ela vai deixar uma pele menos flácida. Isso é flacidez, esticar a pele. Mas eu não tenho quantidade de pele, eu não tenho sobra de pele. Então, se eu precisar fazer uma lipo com tecnologia e eu queira que a pele do paciente fique mais firme, que ela grude um pouquinho mais por estar mais firme, por uma qualidade melhor, eu uso ela. Agora, se eu tiver excesso, se eu tiver, pensando no rosto, uma queda, não tem tecnologia ainda, eu não sei se no futuro com essa questão de biologia molecular, com essa coisa toda que tá vendo, mas assim, talvez nem a nossa geração vai ver, mas atual, ela não tem o poder de diminuir a quantidade. Então a cirurgia sempre vai ser soberana enquanto na atual. O que a gente consegue é melhorar a qualidade.
qualidade de deixar uma textura, que nem eu mostrei no meu rosto, ó, que eu fiz bioestimulador, tá? Aqui eu tenho uma textura melhor do que aqui, mas essa queda, olha, que eu tenho do meu rosto, que eu já tenho 41 anos, mas essa queda aqui, ó, isso eu não consigo com tecnologia. Só com aquela cirurgia Com aqui. a cirurgia do lift facial, tá? Endoscópio, o que for. Mas isso aqui eu não consigo, não existe tecnologia que vai fazer. O que ela vai fazer é isso aqui. Doutor, então ainda a cirurgia é o caminho mais, como eu posso dizer, mais solucionável para Isso. determinadas coisas. Tem coisas que se tu quiser resolver, não tem outra escolha, tá? Eu tenho uma diástase abdominal, que é aquela barriga que vai um pouquinho para frente pós-gestação. 95% das mulheres pós um filho vai ter uma diástase que vai expandir a barriga. Tu pode ser magra, ser atlética, fazer tudo, mas se tu tem uma diástase, a tua barriga vem para frente. Em 95%. E não volta, não volta. E se tu treina mais, muita força, faz muito peso, é que nem pegar os bodybuilding, os homens que não obviamente tiveram filhos, né? Não tem como, mas eles fizeram muita força abdominal e daí tem aquela pancinha para frente com a diástase aberta, porque fizeram tanta força que o músculo se afastou. Ele é forte, mas a parede não foi suficientemente firme. Então, isso é cirúrgico. Isso é cirúrgico, não existe tecnologia que vai fazer isso. Outra questão, excesso de pele. Tu tem pele sobrando. Eu fico reto, eu fico de pé, não tem nada, mas eu sinto que tem aquela pele que sobra. Cara, não existe tecnologia. O pessoal pode te vender, que vai ter, que dure tempo. Enquanto tá inchado, aqueles primeiros meses, enquanto tá tudo com mais edema, fica, tá? Depois de um tempo, não, vai sobrar, porque a quantidade ela não é capaz de resolver. Ela ajuda muito na qualidade, que são coisas diferentes. Então, tem coisas que sim, tu pode usar tecnologia, pode usar produtos, pode usar algumas coisas para ter uma melhora. Outras coisas é cirúrgico, se tu quiser. Doutor, hoje o paciente, agora para a gente estar concluindo aqui, ele procura mais o seu consultório para questão estética, beleza ou correção de algum acidente ou o meu público acabou sendo muito mais estética, tá? Eu faço muito face e contorno corporal. Ainda hoje mais contorno corporal. A abdominoplastia é a cirurgia que eu mais faço hoje, justamente corrigindo diástase, essa questão toda, e reduções de mamas também eu faço muito. Não dá, eu nunca falo que é só estética, porque não é. Porque mexe... Eu falo que às vezes a gente é psiquiatria cirúrgica, e é verdade. Exato. Só que fazendo o paciente entender que não é a cirurgia que vai mudar a vida dele, mas fazer entender que a cirurgia pode estar aliado a uma mudança comportamental. Às vezes o paciente come errado, não faz atividade física, não faz as coisas, e vai para a cirurgia achando que vai fazer uma lipo, vai emagrecer, vai ficar assim. Não vai. Tem que ter todo não vai. um conjunto. Isso faz parte da mudança, isso faz parte da questão comportamental. Eu trabalho muito isso. E talvez por isso que eu tenho hoje resultados também melhores do que uma boa parte dos outros meus colegas. Porque tu tem que trabalhar essa função. Eu sempre falo, a minha cirurgia para ti vai ser uma cena do teu filme. O teu filme é a tua vida. Tu vai passar por a tua vida inteira, não depende de mim, é tua vida, tá? Mas a gente vai ter uma cena importante ali, uma cena que vai mudar alguns parâmetros. Mas se tu entender que isso vai fazer parte do teu dia a dia, tu vai, eu como um monte de doce, bebo refrigerante normal, bebo um monte, não faço atividade física, tu não vai ter um resultado de lipo. Tu pode sair bonita, e 3 meses depois você já se foi, tá? Então é só mais uma parte que às vezes reposiciona. Por exemplo, tem diástase que nós estávamos conversando, tu fecha ela, tu deixa a barriga lá dentro chapadinha, tu deixa, ela fica, tá? Então, se o paciente segue se cuidando, segue fazendo as coisas, ele só vai melhorar o resultado. Muito bem, doutor, te agradeço, né, e reitero, TV Câmara de Portas Abertas, aqui a gente está sempre à disposição da comunidade para estar levando informação de qualidade para as pessoas, para a gente tentar também ajudar um pouquinho a melhorar o dia a dia de todo mundo. Perfeito, eu agradeço, muito obrigado mesmo a oportunidade. Muito bem. Então a gente conversou hoje com o Dr. Fábio Zanella. Importante, informação salva vidas e também evita frustrações. Antes de qualquer procedimento, pesquise, questione e escolha profissionais qualificados. Seu corpo não é teste.
Eu fico por aqui, até o próximo. Saúde e bem-estar!